Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. A esperança está depositada na próxima reunião do Banco Central Europeu. A 14 de setembro, o BCE tomará uma decisão quanto a manter ou voltar a subir a taxa de juros. Mas agora o cenário é menos favorável a um congelamento das taxas do que era há umas semanas. Fora de questão para já está um corte na taxa de referência na zona euro, avisou Christine Lagarde. Entre os cenários possíveis está uma eventual pausa no aumento dos juros, depois das já somadas 9 subidas consecutivas, que juntas resultam numa taxa de juros que passou do 0 para 4,25%, a maior subida de sempre na história do BCE. E porquê é que agora há menos esperanças para um cenário de congelamento dos juros? Porque, ao contrário do esperado, a inflação em metade das economias europeias subiu em agosto, incluindo em Portugal. No nosso país, a inflação subiu de 3,1% em julho para 3,7% em agosto, segundo o Instituto Nacional de Estatística, que explica ainda que o principal culpado foi a subida do preço dos combustíveis. E como a inflação da zona euro é um dos pontos-chave para a decisão do BCE, estas subidas pintam o cenário com linhas mais negras. No dia 31 de agosto, ouvimos o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a dizer: a média europeia está nos 5,5%, que é acima dos 3,7%, que com a subida de 0,6% agora tem Portugal. Portanto, comparativamente, a nossa situação é muito melhor do que a média europeia. Mas isto significa que se a Europa está assim e se mantém assim, qual é o resultado que eu temo, e nós tememos todos, é que o Banco Central Europeu possa ter a pressão para novo aumento de juros. E nós esperávamos uma folga agora em setembro. Agora, não ouvimos, mas lemos as palavras de Mário Centeno, divulgadas esta segunda-feira, defendendo que, mal a inflação esteja controlada, o BCE deverá começar um ciclo de descidas das taxas de juros. O governador do Banco de Portugal sublinhou ainda que, neste caminho de redução, os tempos das taxas de juros de zeros ou mesmo negativas ainda estão longe. A posição de Centeno surgiu através de uma nova ferramenta de comunicação do Banco Central Português. O governador pretende publicar esta nota de análise da evolução do país uma vez por ano, a somar aos relatórios já publicados regularmente pelo Banco Central. Com elogios às políticas do governo português e uma postura cautelosa quanto às decisões de política monetária, o governador do Banco de Portugal terá voto na reunião de setembro do BCE. Isto porque os votos dos presidentes dos bancos centrais de cada país do euro são rotativos. Centeno mostra-se preocupado com o risco de uma subida demasiado alta das taxas de juros, sendo que a redução da dívida pública deve continuar a ser prioridade. Quanto ao investimento público, o governador disse ainda que o plano de recuperação e resiliência deve tornar-se num momento único de integração europeia e de transformação estrutural, ironizando que longe vão os tempos das rotundas. E reconhecendo as dificuldades passadas pelas famílias portuguesas, Mário Centeno disse ainda que a redução do número de licenciados em Portugal não tem base real e trata-se apenas de um desvio estatístico e não de um aumento da imigração. É tudo por hoje, aqui no Economia Dia a Dia, mas ainda há tempo de lhe falar do podcast O Céu é o Limite, onde no episódio mais recente, a jornalista Cátia Mateus fala com Helena Freitas, a CEO da Sanofi Portugal, que diz que teve a bênção de estar em empresas onde promover mulheres em licença de maternidade é normal. Voltamos amanhã. Até lá. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearibeira@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas.